Olá pessoal, neste vídeo nós vamos fazer a simulação do escoamento do ar em um duto. E esse ar ele vai entrar por um lado e vai ser distribuído em três partes. Então vamos começar aqui uma nova peça. Vamos começar aqui no plano frontal, começar um novo esboço no plano frontal. Vamos pegar aqui a ferramenta retângulo central. Vamos clicar aqui na origem. E aqui a gente vai colocar então, essa medida aqui vai ser de 300 milímetros. E aqui também vai ser de 300 milímetros. Feito aqui, eu posso confirmar. Dou um Ctrl 7 para ficar na vista isométrica. E vou aqui em ressalto base extrudado. E aqui eu vou colocar cego. E aqui eu vou colocar 300 milímetros também. E vou confirmar aqui. Vou dar um clique aqui nessa face, vou criar um esboço aqui nessa face. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou converter entidades. Vou clicar nessa linha, nessa linha, nessa linha e nessa linha. Então, criei aqui um retângulo com base nas arestas, né? Então, Ctrl 7. Posso fechar aqui esse meu esboço. Então, eu vou deixar ele aqui, porque depois eu vou utilizar ele para um outro recurso. Agora eu vou criar um plano. Então, venho aqui na aba Recursos, Geometria de Referência, Plano. Vou pegar essa face como a primeira referência e vou jogar então, vou criar um plano que está aqui a 1000 milímetros de distância dessa face aqui. Vou dar um OK. Vou dar um clique aqui, vou começar Primeiro eu vou ocultar esse plano, para não me atrapalhar aqui. Vou dar um clique nele e vou começar um novo esboço. Aqui eu vou fazer um retângulo central pela origem, que vai ter 300 milímetros aqui. Opa, 3.000 não, né? 300. E aqui vai ter 1.200. Posso confirmar também esse esboço. Vou dar um Ctrl 7. Então agora aqui eu posso usar esse recurso aqui, ó, ressalto base por loft. Esse recurso ele necessita de dois esboços, por isso que a gente fez um esboço aqui e o outro esboço nesse plano. Então vamos vir aqui nesse recurso. E aqui então a gente vai escolher o primeiro esboço que a gente fez ali, ó, e o segundo esboço que é esse aqui. Então ele consegue fazer essa derivação aqui, né? Essa ampliação aqui no duto, tá certo? Então posso confirmar. Agora venho aqui, dou um clique nessa face, começar um novo esboço nessa face aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma linha de centro, passando aqui, dá um ESC. Vou construir agora um retângulo central aqui e vou fazer, vou colocar as seguintes medidas aí. Da origem até aqui, a gente vai ter 150 milímetros. Essa medida aqui vai ter 250. E essa medida daqui vai ter 200 milímetros. Então vai ser a primeira saída aqui, né, do duto. Agora a gente pode fazer um padrão de esboço linear. Aqui a gente vai colocar distância da cópia no eixo X, vai ser de 450 milímetros. Aqui a gente vai ter 3 cópias. E quais as entidades que serão copiadas. Então vamos selecionar as 4 linhas. Essa linha, essa aqui,
essa aqui e essa aqui de baixo. Damos um OK aí. Para a gente deixar totalmente definido o nosso esboço, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou passar o meu mouse aqui até ele encontrar esse ponto aqui, ó. Vou dar um clique aqui, Ctrl pressionado, clico nesse ponto aqui da origem, solto o Ctrl e digo que eles são verticais. Tá aí, definido então esse meu esboço. Posso confirmar aqui, Ctrl 7. E agora eu venho em recursos, ressalto base extrudado. Vou fazer uma extrusão aqui desse meu esboço de 300 milímetros, como está aqui. Confirmo. E agora então eu vou vazar esse nosso difusor de ar com esse recurso aqui, o recurso de casca. Então aqui eu coloco qual vai ser a espessura dessa casca, eu vou colocar de 2 milímetros. E aqui eu seleciono as faces que serão vazadas. Então aqui vai ter uma abertura, aqui também e aqui também. Eu vou colocar que essa casca aqui vai estar para fora. Posso também exibir a visualização para mostrar. E posso dar um OK aqui. Tá? Então agora foi criada uma casca e aqui a gente tem então o nosso difusor, né? Então aquilo que eu queria mostrar para vocês era isso aqui. O ar ele vai entrar por aqui e ele vai ser distribuído nesses 3 ramais aqui. Tá certo? Então a gente agora pode salvar esse modelo. Eu abri uma pastinha aqui chamada difusor de ar, você pode também criar. E aqui então eu vou colocar difusor de ar. E vou salvar aqui. Vamos agora habilitar o Flow Simulation. Se você não tem o Flow Simulation habilitado, né, ele vai criar na verdade uma aba aqui. Eu não tenho, vocês podem ver aqui. Eu vou vir aqui, ó, é uma das formas de fazer essa habilitação, né, do Flow Simulation. Eu venho aqui em suplementos e aqui, ó, eu posso clicar aqui. Se eu clicar aqui, eu vou ativar então o SolidWorks Flow Simulation para esse caso agora. E se der um clique aqui, ó, toda vez que eu carregar o SolidWorks, ele também vai carregar o módulo Flow Simulation. Posso dar um OK aqui. Vamos esperar um pouquinho. Então ele demora um pouquinho mesmo para carregar, mas depois de carregado vai aparecer aqui, ó. Vamos dar um clique aqui em Flow Simulation. E aqui então a gente vai para o assistente Wizard. Vamos dar um clique aqui. E aqui então o nome do nosso projeto, eu vou colocar aqui difusor de ar. Vou dar um clique aqui em Next. Sistemas de unidades, Sistema Internacional de Unidades. E aqui eu vou mudar o seguinte aqui, ó. Vou vir aqui embaixo, onde tem Loads in Motion. Abro aqui. E aqui eu vou mudar essa vazão aqui, ó. Em vez de metros cúbicos por segundo, vou dar um clique aqui e eu vou colocar litros por segundo para vazão em massa. Posso dar um Next aqui. Aqui o escoamento vai ser interno. Também posso dar um Next aqui. E aqui nós vamos ter então o ar. Então vamos aqui em gases, 2 cliques aqui em ar. OK. Vamos dar um Next. Next aqui também. E vamos aceitar aqui. Vamos finalizar então essas condições iniciais aqui do nosso problema. Bom, então essa mensagem aqui está aparecendo porque a gente esqueceu de colocar as tampas para que o SolidWorks reconhecesse, né, o nosso domínio computacional. Então ele está querendo dizer para nós aqui, ó, você quer abrir as ferramentas de criação das leads? Então vamos dar aqui em sim. Então essa ferramenta de criação de leads foi aberta
E a gente então tem que selecionar as faces planas do nosso modelo para criar uma tampa aqui. Ó. Então dá um zoom, vamos criar uma tampa aqui. Vamos criar uma tampa aqui também. Ó. Vamos criar uma lid aqui também. Agora vamos girar aqui. E vamos criar uma tampa aqui também. Tá? E podemos confirmar. Então, Ctrl 7. Então agora sim o Flow Simulation ele consegue definir o nosso domínio computacional. Então ele cria aqui o nosso estudo, né? Estamos fazendo então a simulação do difusor de ar, que é o nome do nosso projeto. E ele abre então aqui as ferramentas do Flow Simulation, que agora a gente vai ter que alimentar, né? Então, esse domínio computacional, a gente pode dar um clique aqui com o botão direito, ó, e esconder, tá? Para não atrapalhar. Outra coisa que a gente pode esconder é esse sistema global de coordenadas ali. Vou dar um clique aqui, vamos ver. Eu acho que é aqui, ó, botão direito aqui e aqui, ó. Vamos esconder isso aqui também, tá? Vou criar agora uma vista de seção nesse nosso modelo. Vou usar aqui o plano direito. E posso confirmar aqui. Então eu fiz um corte só para a gente poder selecionar as faces internas das nossas tampas aqui, tá? Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Então eu venho aqui em Boundary Conditions, condições de contorno, botão direito, vou inserir uma condição de contorno aqui. Eu vou selecionar essa face, que é essa face aqui, ó, face interna dessa tampa. E vou colocar aqui como condição inicial uma velocidade de entrada inicial. E o ar vai estar entrando aqui a uma velocidade de 1 metro por segundo. Posso confirmar aqui. Então eu vejo que ele já representa com uma seta vermelha aqui, ó, dizendo que o fluxo está entrando. Eu vou tirar essa vista de seção. Vou criar agora mais 3 condições de contorno de saída. Aqui, né? Então, botão direito aqui, ó, inserir. Aqui então, ó, botão direito nessa face, selecionar outra, selecionar a face da lid. Aqui, botão direito, selecionar outra, selecionar a face da lid. E aqui, botão direito, selecionar outra, selecionar ali a face da lid. Aqui então, vamos clicar numa condição aqui de saída de pressão. Vamos pegar aqui pressão ambiente. E vamos clicar aqui em OK. Criamos então mais essas 3 condições de contorno, de pressão aqui na saída. Os objetivos do nosso estudo, botão direito aqui, ó, eu vou inserir um objetivo de superfície, dá um clique aqui. Ó. Vou vir nessa região aqui de entrada, ó, botão direito aqui, ó, selecionar outra, selecionar a face dessa lid. E aqui a gente vai querer avaliar qual que é a vazão em volume nessa entrada aí. E dou um OK. Posso renomear isso aqui, né? Posso calcular então, ou posso dizer que vazão de entrada. Dou um clique aqui, mais um objetivo aqui de superfície. Vou girar aqui, ó. Bom, aqui tem 2 faces selecionadas, então aqui eu vou excluir. Tá? Vou limpar as seleções. Então aqui, ó, botão direito aqui, selecionar outra, face da lid. E aqui também eu quero calcular qual que é a vazão em volume que está saindo nessa face aqui. Tá? Vou dar um OK aqui. Posso calcular então, ou posso mudar o nome aqui, vou colocar vazão saída 1,
que vai ser essa aqui. Botão direito aqui, ó, inserir um novo objetivo de superfície. Botão direito aqui, selecionar outra. Face. E aqui também vou clicar aqui em vazão e volume, nessa saída. Posso renomear aqui. Vazão, saída 2. Mesma coisa, botão direito, inserir objetivo de superfície. Botão direito aqui, selecionar outra, face. E aqui também, vazão de saída aqui, ok. E aqui, vazão, saída 3. Ok? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A vazão de entrada e essa vazão de entrada sendo distribuída nessas 3 saídas. O que a gente vai querer ver é se a gente está tendo uma boa distribuição, né, do ar. Essa vazão aqui vai ser uma vazão igual, né, em cada uma dessas saídas. Vamos dar uma olhadinha na nossa malha. Aqui, botão direito, editar. Vamos mostrar a malha. Tá? Então aqui nós temos uma malha definida por padrão aqui. Vamos refinar essa malha, Edit Definition, e vamos colocar aqui 5. Tá? Vou desabilitar aqui a malha e vou dar um OK. Dá um Ctrl 7 aqui. Então a gente pode vir aqui no nome do nosso projeto, botão direito e vamos rodar o nosso estudo. Aqui a gente vai querer um novo cálculo. A gente pode aqui adicionar mais do que um computador para ajudar na simulação. E aqui a gente pode selecionar quantos núcleos tem o nosso processador. Então, depois de feitos os cálculos, carregar os resultados. Então podemos rodar aqui o estudo. Ele vai rodar em segundo plano, esse nosso estudo. Tá? Então eu vou dar um clique aqui para ver o que ele está fazendo. Aqui então a gente pode clicar aqui e aqui colocar, vamos visualizar o que está acontecendo em cada uma dessas saídas, objetivos de saída. Vou dar um OK. Ele já vai me mostrando em tempo real aqui o cálculo. Então, a vazão de entrada, vou dar um botão direito aqui e vou pedir para esconder a vazão de entrada. Eu quero ver o que está acontecendo com as vazões de saída, né? Ele está mostrando as 3 vazões. Estou percebendo aqui que na vazão do meio, ó, na saída do meio, a vazão está maior do que nas saídas laterais. Ó. Então, a gente percebe aqui, ó, essa aqui é a vazão de saída do meio. Então a gente está vendo aí que não está tendo uma boa distribuição na saída do ar. A gente consegue acompanhar aqui, né, em tempo real. A gente pode ver a discrepância aqui nas vazões, né? Vazão do meio aqui está em torno de 41 litros por segundo, enquanto nas laterais está 24. Ó. Perceba que a soma de todas essas vazões que estão saindo é igual, né, à vazão de entrada. Beleza? Então, convergiu aqui o sistema o solver aqui terminou. Posso fechar essa janela. E agora, então, os resultados estão aqui, estão carregados. Podemos, então, avaliar aqui, ó, botão direito em trajetória de fluxo. Antes disso, eu vou clicar aqui e vou mudar a visualização. Vou clicar para essa aqui, estrutura de arame. Vou criar então esse estudo aqui de trajetória de partículas. Vou selecionar, vou dar um giro aqui, ó. Botão direito aqui, selecionar outra, selecionar a face da lid. E aqui então eu vou colocar número de pontos. Vou colocar aqui 60 pontos. O fluxo vai ser representado por setas. E aqui eu vou colocar a velocidade. E vou dar um OK aqui. Dá um Ctrl 7.
Vou pedir para animar isso aqui. Barra de espaços, vou dar um clique na barra de espaços. E aí, clico nessa face de cima aqui para ver o que está acontecendo. Bom, então aqui a gente consegue observar bem, né? Aquilo que o cálculo ali mostrou. Existe uma vazão de ar saindo, uma vazão maior de ar saindo nessa tubulação aqui do meio. A gente tem aqui umas recirculações de ar aqui nesses cantos. A gente pode ver a velocidade aqui, né, do ar aqui, ó, próximo aí de 1 metro por segundo, quase a mesma velocidade com que está entrando aqui, né? Já que as velocidades são menores, ó, por isso que as vazões também são menores aqui. Deixa eu esconder isso aqui. E vamos aqui em Go Plots, botão direito, Insert. Vou pedir para mostrar todos os resultados desses objetivos que a gente quis. E aqui a gente pode ver então, né? A gente já tinha visto lá na simulação, mas a gente pode ver que a vazão na saída 1, que é essa aqui, é de 24 litros por segundo. A vazão na saída 2 é 41 litros por segundo e a vazão na saída 3, 24. A soma dessas três vazões é igual à vazão de entrada. Bom, o que a gente pode tirar de conclusão aqui é de que esse sistema não está fazendo uma boa distribuição de ar, né, nessas saídas. Podemos mudar então esse projeto e é isso que a gente vai fazer agora. Vou então parar aqui essa animação. Vou esconder aqui, ó, botão direito e Hide. Venho aqui então no nosso modelo. E aqui então eu vou criar um novo esboço no plano superior. Criar um novo esboço no plano superior. Vou dar um zoom aqui nessa área. Venho aqui em linha de centro. Faço uma linha de centro daqui até aqui. Dou um ESC. Enter novamente para pegar o comando linha. Pego aqui do ponto médio e venho para cá. E dou um ESC. Então agora, linha contínua. Vou pegar um pouquinho para cá, ó. Vou dar um clique aqui. Vou vir para cá, na vertical. Vou fazer um arco agora, na continuidade dessa linha. Como é que eu vou fazer isso? Venho aqui para frente, ó. Volto o meu mouse. Ele já adquiriu o símbolo ali de arco. E aí eu venho para cá e faço um arco aqui assim, ó. Dou um clique aqui. E dou um ESC. Vou colocar aqui algumas medidas. Então essa medida aqui, ela vale 85 milímetros. Esse arco vai ter um raio de 155 milímetros. E daqui, dessa linha até esse ponto, vai ter uma medida de 163. Vou fazer agora um espelhamento. Vou clicar aqui em espelhar entidades. As entidades que vão ser espelhadas vai ser a linha e vai ser o arco. E vamos espelhar em relação a quem? Vamos espelhar em relação a essa linha do meio aqui. E podemos confirmar. Agora então, com uma linha, eu fecho aqui, dou um ESC, mais um Enter, para pegar a linha de novo, e clico aqui e fecho o meu esboço. Clico em confirmar, confirmo o meu esboço, Ctrl 7. Então agora eu vou fazer, venho aqui na aba recursos, um ressalto base extrudado. Vou escolher então aquele esboço que a gente acabou de fazer, né? E vou fazer essa extrusão em duas direções. Essa primeira direção aqui vai ser de 150, então ele vai lá para cima. E a segunda direção também vai ser 150, só aqui para baixo. Tá?
e posso confirmar aqui o meu ressalto. Então, deixa eu mudar aqui a forma de visualização e vou colocar uma vista de seção aqui no plano direito, só para a gente ter uma ideia daquilo que foi construído, né? Vamos dar um OK aqui. Então, o que a gente fez ali, né, pessoal? Nós fizemos um defletor do ar para poder conduzir esse nosso ar de uma forma melhor para as saídas aqui, né? Essa saída aqui e a outra saída que está aqui, que tinham vazões menores. Aí vamos ver se vai dar certo agora. Então, vou sair aqui do corte, da vista de seção parcial, então Ctrl 7, e vou também mudar a visualização para essa estrutura de arame. Vamos vir aqui na aba Configuration Manager, e aqui, ó, com o botão direito, vamos adicionar uma nova configuração. Vamos colocar essa nova configuração como sendo defletor com difusor. E vamos dar aqui um OK. Então nós temos aqui, ó, já veio aqui o defletor com difusor. E para garantir que o defletor está ali dentro, né? Então eu venho aqui, ó, e vejo que esse nosso defletor ali, ó, que foi feito aqui no ressalto extrusão, ele está habilitado. Então deixa eu voltar aqui, ó. E em valor, eu vou dar 2 cliques aqui para voltar no valor pré-determinado. Perceba que ainda o difusor está aqui, mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou voltar aqui na árvore de projetos e aqui, ó, com o botão direito eu vou suprimir esse recurso. Então veja que ele já não está mais ali e se eu voltar aqui, ó, no valor pré-determinado eu não tenho o defletor. Se eu dou 2 cliques aqui, ó, o defletor aparece, né? Aqui, 2 cliques aqui, ele não aparece. Eu posso até renomear para ficar melhor aqui a visualização. Então, na verdade é difusor sem defletor. Aqui então vai ficar difusor com defletor. Então isso aqui é interessante porque quando a gente faz essas configurações, depois o Flow Simulation ele pede para a gente selecionar qual configuração a gente vai querer fazer o estudo, né? Fazer a simulação. Então vamos ter que deixar assim. Então essa configuração aqui sem o defletor e essa aqui com o defletor. Vamos salvando aqui o nosso projeto. Vou vir aqui na árvore de recursos do nosso modelo e vou colocar uma cota que eu tinha esquecido. Vem aqui em editar o esboço. E essa espessura aqui, ó, vamos colocar uma medida. Essa espessura aqui do defletor vai ser de 2 milímetros. E essa medida de 155 a gente vai deixar ela aqui inicialmente. E depois nós vamos fazer um estudo de variando, né, esse raio aqui, como isso influencia no fluxo, no escoamento do ar aqui. Posso fechar o esboço, com Ctrl 7. Vou mudar aqui a forma de visualização e vou fazer um corte pelo plano superior. Vou dar um OK aqui só para a gente visualizar o que nós fizemos agora. Então, a ideia é que com esse defletor a gente consiga ter uma melhor distribuição do ar aqui no nosso difusor, né? Então, algo que muda bastante, influencia bastante no escoamento, é justamente esse raio aqui, essa curvatura, e a gente então vai fazer um estudo em cima disso agora. Eu posso sair da vista de seção. Vou aqui voltar para o modo aramado, estrutura de arame, Ctrl 7. Vou vir aqui no Flow Simulation. E agora eu vou clonar esse nosso estudo inicial. E aqui eu vou colocar difusor com defletor. E aqui, ó,
todo aquele trabalho que nós fizemos agora anteriormente para criar uma configuração, a gente vem aqui para selecionar. Ó. Então a gente vai selecionar o difusor com o defletor. E vamos dar um OK. Aqui o nosso primeiro estudo, aqui já agora esse nosso segundo estudo. Então veja que já veio aí os dados de velocidade na entrada, as 3 condições de pressão na saída e os nossos objetivos. Vamos vir aqui com o botão direito, ó, e aqui a gente vai criar um novo estudo paramétrico. Aqui a gente vai para essa última opção. Aqui, como variável de entrada, a gente vai dar um clique aqui para adicionar uma nova dimensão como variável. Então aqui abre uma caixinha de diálogos para a gente selecionar essa nossa variável. Então a gente vem aqui na árvore de projetos, árvore de recursos. Vamos lá buscar o nosso esboço. E a nossa variável que nós vamos estar querendo simular e estudar é essa variável aqui, né? Então, vou dar um clique aqui, ele já aparece aqui. Posso confirmar. Vou dar 2 cliques aqui e vou escolher. Eu quero simular o raio dessa curvatura variando de 150 milímetros até 180 milímetros. Confirmo. Aqui em variáveis, parâmetros de saída, dou um clique aqui nos nossos objetivos. E eu vou querer calcular a vazão que sai em 1, em 2 e em 3. Aqui na aba cenário, eu venho aqui do meu lado direito e vou criar 5 experimentos aqui. Ó. Então, com valores do raio aqui, né, variando de 150 milímetros, 157,5, 165 milímetros, 172,5 e 180 milímetros. Aqui eu vou dar um clique em Find Optimum e eu vou criar aqui uma equação e alguns alvos para que depois no final o SolidWorks me escolha qual que é a melhor solução de acordo com essas minhas regras que eu estabeleci aqui. Então aqui ó, você vem em Target, que é alvo. E aqui ó, a gente vai colocar o seguinte, ó, vamos colocar aqui para esse valor, que a gente quer sempre encontrar um valor de 30 litros por segundo. Eu vou colocar aqui menos 30, depois vocês já vão entender. E por que 30 litros de segundo em cada saída? Porque a vazão total que entra é de 90 litros por segundo e eu quero, o ideal seria ter uma vazão em cada saída de 30 litros por segundo. Então eu coloco menos 30 aqui, aqui também eu coloco menos 30 e aqui embaixo coloco também menos 30. Então você vê aqui, vou abrir um pouquinho mais isso aqui. E aqui então está a equação que eu quero minimizar. Tá? Então essa equação é a seguinte, ó, é a vazão de saída mais 30 mais a vazão de saída em 2 mais 30, mais a vazão de saída em 3 mais 30. Então o SolidWorks ele vai fazer todas essas simulações e vai encontrar o menor valor para essa equação aqui das 5 simulações. Então aqui eu vou dar um OK. Como nós vamos ter 3 simulações, eu vou vir aqui no Flow Simulation e vou mudar essa malha aqui, ó, botão direito aqui, ó, editar a definição e vou baixar essa densidade da malha para 3, para que o computador possa processar isso de uma forma mais rápida. Confirmo aqui e agora então eu estou pronto para rodar essas 5 simulações. Vou dar um clique aqui em Run. SolidWorks vai estar fazendo isso em segundo plano. Então eu vou dar uma paradinha no vídeo e depois que tiver tudo resolvido eu volto. Então agora terminada a simulação, nós temos aqui os resultados para as vazões, né? 1, 2 e 3, as vazões de saída, para cada raio de curvatura. Bom, então aqui a gente pode ver o seguinte, ó, quando o raio de curvatura é de 172,5, nós temos aqui esses valores para as vazões.
para 150 milímetros esses valores aqui para as vazões. Então, tanto o experimento 1 quanto o experimento 5 a gente pode descartar. Tem resultados melhores aqui, ó. Então, para o raio de curvatura de 157,5, 165 milímetros e 180 milímetros, nós temos bons resultados aqui, ó. Agora há pouco nós colocamos uma equação para que o SolidWorks fizesse essa conta para a gente, né? Encontrasse qual era a simulação onde os valores das vazões aqui se igualassem ou ficassem muito próximos de 30. Então eu vou pedir aqui para o SolidWorks encontrar uma solução ótima para esse nosso problema. Eu vou dar um clique aqui em Find Optimum e adicione esse ponto ótimo ao projeto. E aqui então ele coloca nessa coluna um raio de curvatura que ele encontra aqui, que é ótimo, que é 0,160 metros ou 160 milímetros. Nós podemos dar um clique aqui e podemos rodar a simulação aqui para esse raio. Então eu vou fazer isso, vou rodar aqui. Vou esperar um pouquinho e daqui a pouco eu volto com a solução aqui do problema. Retornando agora aqui, pessoal, veja então esse ponto ótimo aqui, né, para o raio aqui de 160 milímetros. Então veja as vazões, 29.548, 30.944 e 29.507. Então vazões muito próximas de 30 litros por segundo em cada uma dessas saídas. Posso fechar aqui então esse estudo de otimização. Vou vir agora aqui para o meu modelo. Vou vir aqui em esboço, editar o esboço. E aqui então eu vou alterar o raio aqui para 160, que é o nosso raio ótimo, né? Confirmo o meu esboço, Ctrl 7, posso salvar aqui o estudo, venho aqui no Flow Simulation e aqui então, botão direito, rodo o estudo novamente. Assim que estiver pronto então os resultados de simulação, eu volto aqui novamente. Então, pronto a simulação, eu posso vir aqui em GoPlots, Edit Definition. Posso pedir para mostrar esses dados. Então, olha aqui que legal que ficou, né? As vazões de entradas de saída, na verdade, próximas de 30 aqui. Era isso que a gente queria. Posso fechar aqui. E vou fazer aqui, vou animar nossas trajetórias de fluxo. Então aqui a gente já percebe uma maior uniformidade nas velocidades aqui de saída, o que corresponde aí então a vazões próximas na saída. E para poder comparar melhor os dois estudos, eu fiz aqui uma transparência para mostrar para vocês, onde aqui do lado esquerdo nós temos o nosso distribuidor de ar sem o defletor, onde a gente pode então ver as vazões na saída 1, que é de 24,32 litros por segundo, a vazão aqui na saída 2, que é de 41 litros por segundo, e a vazão em 3 aqui, que é 24 litros por segundo. Então aqui a gente percebe muito bem que a vazão na saída 2, aqui do meio, é muito maior, é quase o dobro das outras velocidades. E aqui na direita nós temos então o nosso distribuidor de ar, só que agora com o defletor, com o raio ótimo aqui de 160 milímetros. E aqui a gente tem então a vazão de ar aqui na saída 1 de 29,31 litros por segundo, a vazão aqui no meio de 31,51 e a vazão aqui nessa saída 3 de 29,16 litros por segundo. Então, esse é o estudo. Eu agradeço se você chegou até o final aqui do vídeo. Se não for inscrito, inscreva-se aí no canal, curta e compartilhe o vídeo.
Um abraço e até mais.